O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fórum em Debate, a versão para a TV das discussões promovidas pelos vereadores sobre temáticas específicas aqui na Câmara de Piracicaba. E você, por acaso, conhece alguma familiar, uma vizinha, talvez uma amiga que trabalhe vendendo produtos ou prestando algum serviço? E você sabia que boa parte dessas mulheres já empreendem, mas ainda não tem noção disso? É por isso que hoje nós estamos aqui para falar do Fórum Municipal Permanente do Empreendedorismo Feminino, com a criadora dele, a vereadora Nancy Tami, do PSDB, e também com uma das nossas principais colaboradoras, a professora Eliane Berlato, da Faculdade do Departamento de Economia, Sociologia e Administração da Exalc-USP, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, ela que também coordena o grupo de Carreira, Organizações e Pessoas. Vereadora Nancy Tami, professora Eliane Berlato, é um prazer tê-las aqui. Eu começo, como bom anfitrião, perguntando à professora Eliane, o que tem de verdade nessa história? Então, existem mesmo mulheres que já empreendem, mas ainda não sabem disso? Sim. Na verdade, o nome empreendedorismo, às vezes, não é muito claro para essas mulheres que já empreendem. A palavra, às vezes, assusta e eu acho que é um dos nossos papéis principais explicar, né, o que o trabalho delas é empreender e que elas já fazem parte disso. O grande desafio, na maioria dos casos, e principalmente as pesquisas mostram o quanto falta conhecimento do significado de empreender. E aí o nosso esforço é justamente em dizer para essas mulheres que elas já empreendem, que elas, né, o fato delas trabalharem já de certa forma traz essa questão de subsistência e principalmente o nosso foco principal, que é o empoderamento dessa mulher. E, vereadora Nancy Tami, nesse aspecto, o Fórum ele tem o importante papel de levar informações a essas mulheres. Eu tenho que agradecer a oportunidade, viu, Ricardo, da gente estar divulgando, acho que muito pertinente esse Fórum em Debate, e também a Eliane, né? A Eliane que tem sido uma parceira, trazendo todo um conteúdo de pesquisa, de extensão, que tem enriquecido muito esse nosso fórum. Mas ele foi criado em 2017, é claro que nós temos aí um mandato muito focado também no empoderamento feminino, e nós não poderíamos deixar, entre tantas outras iniciativas, de dar também um foco especial para o empreendedorismo feminino, porque o significado é muito amplo. Acho que foi comentado de muitas mulheres que nem sabem que empreendem. Eu acho que a gente tem isso, acho que até no DNA, né, do empreendedorismo, e tem casos assim muito interessantes desses nossos encontros, mas percebendo também que a independência econômica é fundamental, não só a questão da autoestima, a questão da diminuição até da violência, desse aprisionamento que muitas mulheres não têm a iniciativa que gostariam de ter nas suas relações, no seu rumo de vida, justamente por ter dependência econômica. Então, por que nós, e a Câmara que está nesse processo todo, né, de abertura, parlamento aberto, escola do legislativo, acho que a gente tem tentado uso maior da tribuna, por que não abrir também para acolher esse público do nosso município e que muitas vezes já faz esse trabalho e com apoio vai poder fazer melhor, a gente pode ajudar a melhorar a qualidade de vida dessas mulheres e de suas famílias. E, professora Eliane, nos estudos que você faz lá na Exalc-USP, o que pode ser trazido para essa discussão? No sentido assim, o empreendedorismo, ele repercute em quais aspectos? Econômico, social? O que a gente pode dizer sobre isso? Então, primeiro, eu acho assim interessante, né, e ter a Nancy como apoiadora nesse contexto e o fórum é de extrema importância porque legitima muito o caráter científico, porque primeiro parece que
que a universidade ela não sai, né? A gente não reverbera tanto socialmente. E quando a gente tem esse olhar da comunidade, esse olhar da Nancy enquanto vereadora, isso para a gente nos fortalece. Primeiro porque mostra que as nossas pesquisas elas são extramuro universidade, né? Nós não produzimos para ficar o conteúdo ali, mas sim para o social, porque aí a gente pode levar os principais resultados. Primeiro, bem como a Nancy colocou, essa mulher, a autoestima dela é muito baixa, né? E aí é uma questão socialmente construída mesmo, da mulher tida dentro só do seu ambiente doméstico. O empreender, embora muitas vezes possa ser dentro de casa, né, produzindo alimentos e outras coisas, na verdade, ele tem que trazer essa dignidade. E essa mulher, quando ela se vê fazendo, a gente vê a autoestima, a gente vê uma realização e também um rompimento desses papéis sociais que hoje ainda são fortes, do homem e da mulher, enquanto provedor. O empreendedorismo feminino, ele vai conseguir romper essa barreira de que só o homem provê. A mulher também pode prover e acredito que via não só, né, trabalhando e aí alocada, né, em empregos, mas o empreendedorismo ele vai trabalhar questões mais subjetivas. E eu acho que isso é um resultado importante que a gente identifica em todas as pesquisas que nós fazemos. Por exemplo, uma pesquisa recente que nós fizemos com mulheres que trabalham no camelódromo. Você vê isso, primeiro a autoestima, primeiro o se reconhecer e ser acreditada, né? Porque hoje a gente vive numa sociedade que ainda tende a deixar a mulher num papel secundário. Então a gente só tem a acrescentar para o subjetivo dessa mulher e, obviamente, o econômico vem, porque daí ela entra numa condição, e hoje a gente sabe que a mulher, ela é arrimo de família para mais de 50%, né, Nancy? Isso mesmo. A gente tem aí os dados que colocam que essa mulher hoje, ela já assumiu o papel de provedora no desemprego do marido, do parceiro, quando ela é casada, ou então quando ela não é no sustento dos filhos. Então a gente tem dados que só corroboram o quanto a importância dessa perspectiva, né, mais sob o olhar do empreendedorismo. E, vereadora Nancy Tami, se a gente olhar só os ganhos na economia já são enormes, né? Porque trata-se de uma pessoa que empreende e pela lei do microempreendedor pode empregar, inclusive, movimenta um mercado, né? Lembrando que a lei do microempreendedor individual já completou 10 anos e só no Brasil já são 8.154.000 pessoas que se beneficiam dessa lei. Eu gostaria que a senhora também falasse mais sobre isso, de tudo que essa lei trouxe para a economia, para a formalização, principalmente, né? De quem antes era só o autônomo. Esse tema, assim, dá para a gente fazer vários programas, viu, Ricardo? Mas eu acho que até pegando um gancho aqui da Eliane, a questão do percentual, só para complementar o assunto anterior, e a gente tem também, né, Eliane, acho que desse percentual das mulheres hoje, que nós temos 40% dos lares, e varia um pouquinho aí, dependendo da questão geográfica, mas que só tem a mulher. Não é nem questão do marido estar desempregado, é só a mulher para prover. Como que a gente não vai ter um olhar para esse empreendedorismo dessa mulher? E quando você vai nas classes sociais assim que tem mais carência, aumenta esse percentual. Então, veja, o microempreendedor individual, eu tenho muito orgulho de dizer, né, que é de autoria do deputado Mendes Tami, e eu vi esse projeto ser criado em casa, porque a ideia era, com tanta gente na informalidade, isso não é natural. Comparando com outros países, você viu o seguinte, que não é que as pessoas não trabalham, você não tinha isso de uma forma formal. E aí vem a pergunta, são as pessoas que são fora da lei ou a gente, e olha quanto legisladora, né, a gente tem que pensar isso, ou essa lei que não chega até as pessoas, porque não tem condições de pagar aquele percentual exigido. Então, esse mercado informal cria um país de catástrofe, que se você tem um afastamento médico, não existe.
né? Caso de uma invalidez, caso de uma doença, caso de uma aposentadoria. Quer dizer, a gente fica cego, é um povo invisível, é o trabalhador invisível. A gente fala que não é questão de ser formal ou informal, são brasileiros, estão trabalhando e a gente precisa chegar até eles. E aí a gente tem que ver que a maioria do mercado informal ainda é de quê? De mulheres. A maioria é de mulheres. E mais do que isso, né? A questão do desemprego também atinge de uma forma mais forte as mulheres. Ou até, a gente pode pensar, e a Eliane como pesquisadora eu acho que pode depois afirmar ou dar mais dados quanto a isso, mas numa crise também que você dispensa homens, muitas vezes você quer contratar a mulher, mas num salário o quê? Menor, que é outra luta nossa do Fórum Empreendedorismo também. Não é possível que a gente ainda tenha uma disparidade de 30% a menos de salário com a mesma ocupação e com a mesma formação. Uma questão de gênero, não é possível que a gente vá aceitar isso ainda. Agora, voltando ao microempreendedor, quer dizer, é uma lei, então, que ela coloca essas pessoas como visíveis, ela traz o amparo, mas ela tem que ser usada, como toda lei, do lado bom. E não pode servir para que subemprego, para uma situação até de falta de dignidade, colocar essas pessoas no mercado de qualquer forma. Ela vem para ajudar. Agora, se o mau uso, a gente tem que fiscalizar. E é muito importante a gestão dos municípios. Aqui a gente tem um número, até tenho aqui, Ricardo, eu trouxe esses dados, que acho que é interessante. Nós temos hoje aqui, no Brasil, são 8.154.000 de microempreendedores, no estado de São Paulo, 2.213.000, e em Piracicaba, 18.158 microempreendedores, sendo 9.837 homens e tem menos mulheres, mas está próximo, 8.321, quase 46% de mulheres. E aí, eu acho que, sem querer me alongar muito aqui, mas eu acho que é interessante também, alguns casos que nós tivemos aí, nós fizemos as reuniões nesse fórum com instituições, secretarias, academias, fizemos diagnóstico, fizemos alguns pilotos em alguns bairros, em algumas instituições, depois fizemos também, de acordo com o diagnóstico, nós fizemos um conteúdo para o Centro de Ressocialização, foram 3 módulos, a Eliane participou, foi de uma riqueza enorme, a gente tem que pensar nessa ressocialização também. E aí, só para finalizar, teve num desses encontros que foi perguntado, acho que Eliane estava nessa fala, quem daqui sabe o que é empreendedorismo? Quem é empreendedora? Tinha o senhor também junto. Um olhava, quem sabe o que é empreendedorismo? Porque é uma palavra também que às vezes afasta as pessoas. Depois de explicar o conceito, ninguém era. Aí passou a pergunta, o que você faz? Eu não faço nada, uma senhora falou. Eu só cuido da casa, o neném no colo, amamentando, e faço uns tapetes para vender. E tinha uma outra, você lembra disso? Fazia bolo e que o bolo não vendia direito, uma forma grande de bolo. No outro reunião, nós perguntamos ali para as coordenadoras, nossa, mas será que dá algum efeito? Ela falou, vocês não sabem o que aconteceu. Aquela do tapete se sentiu empreendedora do pedaço. E a vizinha dela, agora, cuida um pouco do neném enquanto ela faz o tapete maior, só que o arremate, o detalhe, a vizinha que não conhecia, vizinha lá no encontro, passou a fazer o arremate bonito, elas estão vendendo os tapetes. E a do bolo percebeu que ela não vendia o bolo porque ele era grande. Ela cortou em 4, embalou lá, fez uma embalagem mais bonitinha e está vendendo todo o bolo. Quer dizer, vem só comprovar aquela história, que às vezes é um estímulo, é uma palavra, é uma reunião, é saber que faz parte de um mundo e a questão outra vez da autoestima, né? De se sentir pertencente a esse mundo aqui, o que nós somos nesse mundo de hoje? Conterrâneos e contemporâneos, quer dizer, quanto melhor for o outro, melhor vai o município. Inclusive, Nancy, aproveitando o gancho, né? Logo que eu cheguei em Piracicaba, nós fizemos uma pesquisa sobre o MEI. É verdade, Foi o primeiro trabalho que eu fiz junto, foram com homens e mulheres, mas a gente conseguiu identificar justamente isso. Primeiro, em Piracicaba se destaca, né? O microempreendedorismo individual em Piracicaba é algo muito organizado. Essa informalidade, ela já é totalmente controlada. E aí, ao falar dessa mulher que faz o seu crochê, da que faz o bolo,
a gente percebeu na pesquisa que faltava cursos com uma linguagem própria. Exato. Então, isso é importante colocar, né? Porque ao estudar o microempreendedorismo individual, a gente viu gaps de atuação que foi exatamente o que o Fórum fez. Quando nós fomos para os encontros, falar na linguagem dessas pessoas. Muitas vezes a gente empodera pela simples fala, e aí elas se sentem, e aí eu retomo a questão da autoestima. Como trabalhar a autoestima dessas mulheres, e também homens, né? Mas no caso a mulher, por conta dessa condição secundária, que é histórica e está em todos os livros, o quanto fazer isso já melhora, porque daí ela entende e reconhece o papel dela, social e também econômico. E então o microempreendedorismo individual, eu sou total defensora, né, e agradeço ao Mendes Trame por isso, porque a gente estudou já desde 5 anos atrás e vem estudando e vê o quanto isso legitima e dá identidade para quem se torna. Os relatos são emocionantes. Puxa vida, agora eu tenho CNPJ, agora eu sou respeitado, agora eu posso fazer compras grandes. E aí aquela senhora que faz a coxinha, o salgadinho, ela também quer saber o custo, porque muitas vezes ela não sabe qual o custo daquilo para colocar o valor. Então a gente até na época sugeriu cursos com essa linguagem para que ela pudesse entender. E isso dá total condição para ela se reconhecer e falar, puxa vida, o que eu faço realmente é empreender. Mas não sabia que o nome era esse e também não sabia como, né, gerenciar tudo isso. Então é de extrema importância e só contribui, né? Eu acredito que esses instrumentos e o próprio MEI, ele vem dar essa identidade, ele vem dar essa legitimidade. E aí a gente fica satisfeito porque entende que há um cuidado para que essa informalidade não cresça, mas pensando que, olha, dando certo, você vai ascender aí ao microempreendedorismo, que é a ideia principal, né? Eu acho que é muito importante deixar claro que é para dar essa sustentação primeira a quem não tinha nenhuma e alavancar para que ele cresça, né? Claro, considerando aí todo o contexto político e econômico do nosso país. Agora, um ponto que eu gostaria que a vereadora Nancy e a professora Eliane comentassem é sobre como o empreendedorismo, ele também engloba um conceito assim de você qualificar e orientar a pessoa. Aproveitando esse gancho da vendedora de bolos e da vendedora de tapetes, como elas conseguiram dar um salto à medida em que houve alguma orientação ou alguma qualificação para que essas coisas, as coisas tomassem rumo, corrigissem, né, o tamanho do bolo, ou então desse um acabamento melhor no tapete. Como também o empreendedorismo, além de todo o processo de formalização, ele também exige, né, uma qualificação. Sabe que, acho que começar, ele? Eu acho que a gente tem que ter uma atenção. Sabe qual é um dos sonhos, Ricardo? De ver a sociedade civil mais e mais organizada. Porque é essa força que tem que ser visualizada, não como concorrentes, né? Mas que se organizam em associações, em cooperativas, essa força cresce. E a possibilidade de qualificação é muito maior. É claro que a Câmara aqui municipal, a Câmara de Vereadores, a gente tem uma limitação. Eu acho que aqui, eu não sei se a população tem noção de quanto que os técnicos aqui trabalham, né? Eu estou aqui, é o 3º ano, e é incrível, assim, a gente tem um corpo técnico muito bom e uma vez acionado, é incansável, mas tem um limite, né? Então, o que a gente pode fazer é realmente esses fóruns de debate, quer dizer, as pessoas vêm como voluntários no fórum, são secretarias, instituições, academia, coletivos, nós temos muitos coletivos, e isso já é uma troca de ideias. E é importante organizar esse trabalho, ter um diagnóstico, para não ficar fazendo evento ao acaso, sem ter um planejamento dessas ações. E sem conseguir medir o retorno dele também. E sem conseguir medir o retorno.
Então, acho que é bastante interessante, de alguma forma, a gente estimular, porque nós não conseguimos dar todo esse amparo, mas ver também dentro do executivo, passar essas informações, onde buscar apoio e, entre elas, se organizarem. A gente tem que se sentir... Eu lembro uma vez, eu tinha uma empresa, né, e tinha uma floricultura dentro dessa empresa também, e uma vez me falaram assim, nossa, e se montarem nessa quadra várias outras floriculturas? Eu falei, vai ser o máximo, porque vão perguntar assim, vão falar assim, eu tenho que comprar flor naquela rua. E a gente enfeitava isso no Natal, e quer dizer, tinha ali ao lado, não era no caso microempreendedor, né, tem, acho que a maioria pequenos, mas tinha um que vendia alimento. A gente misturava na cesta e fazia cestas que vendia nos dois lugares, né? Então, acho que a gente tem que enxergar o que a gente tem ao redor. Essas duas mulheres, que uma fazia melhor acabamento e a outra fazia melhor o tapete. E ainda cuidaram do nenê conjuntamente, mas as duas ganharam. A gente tem que buscar esse ganha-ganha. Porque se não busca o ganha-ganha, não vai ter o ganha-perde, vai ter o perde-perde. E a qualificação, acho que faz parte desse processo. E aí, eu acho que eu queria que a Eliane colocasse sobre isso, mas veja, a gente tem um município muito rico em instituições, muito rico. E eu acho que muito acolhedor também. Às vezes falta a gente se reunir. As experiências que eu tenho tido aqui na Câmara são muito exitosas. O povo vem, fala sexta-feira, 18 horas, a gente querendo, olha, estou pegando estrada, alguma coisa. Não, o povo está ali conversando. Então, acho que a motivação e enxergar que a gente vai conseguir algum resultado juntos. E aí é justamente isso, essa parceria fundamentada, né? Acho que esse reconhecer os dados científicos que a universidade tem o papel, né? Porque a gente traz os dados a partir desse diagnóstico e aí não é feito ao acaso, né? E aí a soma vem, não só entre aqueles que se reconhecem parceiros próximos, mas aqueles que se reconhecem institucionalmente falando. Perfeito. Né? A universidade tem essa obrigação, ela tem o papel, a gente tem uma linha dentro, que é a extensão. Né? O fazer extensão é isso, é colocar todo esse know-how que nós temos enquanto universidade, enquanto pesquisa, para criar subsídios para a sociedade. E quando a gente tem alguém que abraça, né, essa comunidade, essa sociedade, e aí olhando a vereadora que abraça essa causa e monta esse fórum, aí tudo dá certo. Eu acho que a parceria começa entre, né, ela vem, é uma pirâmide, ela vem de cima para baixo, ou pode ir de baixo para cima também, o que importa é somar. Eu acho que aí a gente está no caminho, né? Quem dera todos reconhecessem essa importância, porque o mérito não é de um, o mérito é da junção de todos. Perfeito. Né? Eu acho que quando a gente não quer holofotes, as coisas funcionam muito melhor. Né? E eu sinto muito isso na Nancy, enquanto parceira, porque realmente, quando ela nos apoia, porque institucionalmente falando, não é sempre que a gente consegue andar sozinho. Quando a gente tem uma parceria, um apoio, quem acredita, nos convida e leva a campo, isso flui muito melhor e a gente consegue entregar o resultado, que é isso que a gente quer, ajudar a comunidade, ajudar a sociedade. E se a mulher empreendedora que tem que ser o foco de todo esse trabalho, aí acho que cabe, né, a articulação, né, vereadora, de poder público, de academia, de secretarias que fornecem dados, ou então mapas, né, de onde, em quais regiões da cidade são mais carentes, ou então em grupos, né, assim como foi feito lá no Centro de Ressocialização. Então, assim, a importância da articulação para atingir esse público, né, porque, assim, depender que ele procure essas instituições, talvez o passo inicial tenha que ser dado de quem está acima, né? Articulando os poderes públicos, a academia. Às vezes, sabe aquela listinha que a gente faz no final do ano? Que ano que vem eu vou fazer academia, vou comer menos chocolate, vou fazer inglês fluente. E aí você vem o ano que vem, você faz quase com a mesma listinha. A vida passa e muito, muito rapidamente. Então, por que eu estou dizendo isso? Que às vezes você deixa para fazer essa articulação, para juntar as pessoas, a hora que não dá mais, se a gente tem oportunidade, tem os ovos
ovos, vamos fazer omelete, gente. Quer dizer, a gente está aqui dentro da Câmara, tem uma estrutura legal, né? E não é nem questão de estar acima ou abaixo, é o espaço que a gente está que dá para fazer esse chamamento. E o outro lado também, eu acho que está com a listinha do fim do ano. Olha, vamos fazer agora, né? Vamos fazer agora, e acaba sentando todo mundo. E vou te falar uma coisa, o que a gente ganha, Ricardo, porque assim, eu fico esperando às vezes a reunião do fórum, porque eu falo que a gente, aqui dentro da Câmara, a gente tem aula gratuita, porque vem assim ideias incríveis e a gente tem que se educar, né? Isso permanentemente, que acho que nunca vamos estar prontos para ouvir o outro que vai falar algo que às vezes você nem está querendo ouvir, né? Que não é bem o que você pensa, você reflete um pouquinho. A outra pessoa traz uma outra visão, uma outra vivência. O resultado bom é quando a gente consegue caminhar juntos, quer dizer, tá dentro disso tudo aqui, qual é a receita, né? Ou qual é o caminho que nós vamos adotar. Foi assim que a gente fez dentro do fórum, né, Eliane? O diagnóstico, nós ouvimos os coletivos, assim como a academia, né, pesquisadora como Eliane, então tem gente que vem da experiência do executivo, né? E ali, eu acho que desse diálogo, a experiência dentro do centro de ressocialização... Que aí que a gente fala dessa intersecção, porque daí a gente está olhando também para... Ao ouvir os vários, ao ouvir o plural, a gente olha para as intersecções, por isso que a gente chega na mulher presa, porque nós temos a mulher presa, nós temos a mulher de classe baixa, nós temos a mulher negra dentro desse contexto. Que também é um olhar especial que a gente aprende a ter, que eu, por exemplo, não tinha esse olhar atento na questão do empreendedorismo. E é diferente. Com certeza. E muda, porque essa intersecção ela é fundamental, porque quando a gente está falando da mulher empreendedora, de que mulher empreendedora nós estamos falando? Da mulher com deficiência, da mulher que está hoje cumprindo pena e que vai sair rotulada como ex-presidiária, como que nós vamos ressocializar essa mulher, né? E aí a mulher negra em toda a condição, então não é da mulher, de uma única mulher que nós falamos, né? Da mulher indígena, da mulher... Então, onde são inúmeras intersecções e que tem olhares quando a Nancy coloca esse plural, o estar aberto a ouvir coisas que muitas vezes a gente não ouve porque a gente nunca vivenciou, né? E aí a prática da empatia é fundamental e o fórum permite isso, esses vários olhares e essa união de críticas, se tiver, porque não? Eu acho que são super bem-vindas quando com argumentos e bem construídas, e a gente estar aberto sim a reaprender coisas, né? Não só aprender, mas reaprender. E como diz um colega meu, desaprender também. É bom de vez em quando. Porque quantas vezes não é necessário desaprender, falar, não, puxa vida, aprendi tudo errado, agora eu desaprendo isso e vou reaprender, né, do jeito certo. E é interessante, acho que teve um caso também numa das primeiras rodas, que assim, os nossos fóruns são abertos. Então, e é interessante que assim, o primeiro fórum que a gente fez o chamamento aqui, falando, nossa, vai ficar gente de fora. É claro que vai ficar gente de fora. Então, comece e inclua, faz uma lista, quer dizer, quer vir ajudar, que venha ajudar, que bom. Depois a gente fazia assim, quem está oficialmente fica no centro, quem não está oficialmente, não, mistura todo mundo. E veio um caso muito interessante de uma moça, eu lembro que trabalhava com arte e tal, mas ela tinha uma empresa que a empresa estava bem. Ela falou, não, sabe, eu fiquei sabendo do fórum, sabe o que eu vim fazer aqui? A gente tem aí um trabalho de comunicação, eu vim oferecer. Eu vim oferecer um trabalho de comunicação para empresarial, para o que vocês precisarem. Ajudou nesse diagnóstico, depois deu algumas palestras também, né? Mas é interessante isso, a gente não pode fechar nunca, porque a nossa visão hoje, se a gente caminhar um pouquinho e estar atento e conseguir essa abertura, que é difícil, né? Mas conseguir trabalhar de uma maneira aberta, mais colaboradores virão. E até alguns que vêm também, não estão no momento, por algum motivo, podem se afastar. Mas tem um fluxo, tem uma dinâmica para que a gente atinja os resultados. E eu gostaria de aproveitar para que dois casos já muito bem sucedidos que nós temos fossem aqui abordados, né, por vocês. Pedir para a professora Eliane abordar o caso do seu trabalho no Camelódromo e a vereadora Nancy no Centro de Ressocialização. Pode ser? Pode. Vamos começar com a professora Eliane. Pode. Bem, nós tivemos esse com
um enfoque bem no microempreendedor individual, como uma forma de alavancar, e a gente teve, pensando a perspectiva, o recorte das mulheres que têm as suas bancas, né, que foi bem produtivo, surgiu essa demanda sobre cursos específicos, que eu acredito que seja a questão de capacitação, ela apareceu muito. Depois nós fizemos um outro trabalho com pessoas não de Piracicaba, mas da região, onde identificamos também essas questões. Então fica para nós, né, a Nancy vai falar do Centro de Ressocialização, mas também apareceu nessa pesquisa que nós estamos fazendo essa questão da capacitação, mas é uma capacitação mais direcionada, né? Então um curso com linguagem própria, efetivo, porque o caminho é esse, especializar essa mulher, que muitas vezes não teve condição, né, ou então nem sabia dessas possibilidades. Então, quando a gente olha para essa mulher que está no camelódromo, ou para essa mulher que tem a sua banquinha, que às vezes não está no camelódromo, mas está espalhada nas praças, com a barraquinha de lanche, né, com a sua barraquinha que vende o crochê, que vende as suas artes, né? Então, o artesanal, ou então que produz em casa, né? E aí tem todo o cuidado, porque tem a certificação, isso aí é tudo controlado. Então, a gente entende que essa capacitação técnica, ela é importantíssima. E agora a gente quer investir bastante nisso. E parceria é a chave, porque a gente não tem dinheiro enquanto universidade, a gente não tem dinheiro, né? E aí as parcerias privadas, e obviamente com a ajuda do poder público, a gente vai tentando somar. É o que a Nancy falou, é na soma, é na cooperação que a gente consegue criar tudo isso, até porque a gente não tem, né, muita fonte de renda para viabilizar, mas tendo o desejo, tudo dá certo. Aquela listinha tem que começar, né? Eu digo que em sala de aula eu falo para 40, 50, se um ouvir, eu estou satisfeita. Eu não falo para a quantidade, eu falo pensando na qualidade, onde a gente gera reflexão, aquele que olhou e falou, puxa vida, realmente é isso? Tá bom. Que de 40 a gente ganhe um, tá bom. Eu acho que é mais ou menos nessa linha, né, que a gente tenta avançar. Aí, e claro, né, conseguir promover, eu digo que a palavra que sempre vem nesses estudos, e principalmente quando a gente falou com essas mulheres, camelódromo, que tem os seus pequenos negócios, dignidade. É isso que essa mulher quer. Essa mulher quer ser reconhecida, ela quer ter a dignidade dela, ela quer ser respeitada pelo trabalho que ela faz. E esse trabalho, ele tem total importância, desde aquela que cozinha o seu bolo, àquela que faz o seu crochê, o seu tricô, né? Eu acho que a gente precisa respeitar e dignificar, porque está aí a essência humana, está aí o que vai fazer essa mulher continuar lutando, né, e segurando a sua família e a si mesma. O que dá para lembrar assim, do que foi essa experiência que ocorreu de outubro a dezembro do ano passado, um curso que teve 5 encontros, formou ali 2 turmas, como foi? Olha, eu acho que até vem de encontro, acho que a última palavra que a Eliane fala, questão da dignidade, e também, novamente, o olhar, né, que nós temos ali uma diretora, que é a doutora Celeste também, que é uma mulher extremamente à frente do seu tempo, né? É claro que isso faz com que a coisa flua. Nós fizemos uma pesquisa lá, essa pesquisa é interna, não pode ser divulgada, para saber quais eram as demandas dessas mulheres. E aí foram 5 encontros, mas 2 turmas. E nós levamos dentro desse levantamento, então, o histórico da mulher, a mulher na sociedade, o que culturalmente, historicamente também nos prende, quer dizer, quem somos nós nesse contexto? Foi levada a questão da educação financeira, foi levada a questão do marketing também, foi levada a questão da documentação, por exemplo, do microempreendedor, quer dizer, ela gosta, por exemplo, de manicure.
né? Ela quer montar o seu negócio. Nós vimos histórias assim formidáveis. Uma que se descobriu, faz peças de crochê, boinas e assim ela se descobriu lá. Uma ensinou a outra e as peças incríveis, né? Elas vendem esses produtos hoje. E assim é uma experiência que, sem dúvida, nos surpreende, porque é claro que você vai para um centro de ressocialização, é claro que você fica se questionando por que, né, que a sociedade adota isso, por que a gente tem isso. E quem são essas pessoas? Quer dizer, qualquer um de nós poderia estar lá e qualquer uma delas poderia ser a gente. Quais são essas histórias? Né? Qual é a história do nosso país? Quer dizer, que sociedade é essa? Se nós temos 5 centros de ressocialização no estado de São Paulo, um deles é em Piracicaba. Então, a gente tinha que estar lá. E aí, a gente notou muita esperança. Às vezes, eu fiquei até um pouco preocupada. Falei, será que não vai gerar uma expectativa e que vai frustrar? Né? Quanto tempo que essa pessoa vai voltar para esse mundo? A gente teve esse cuidado também, mas a gente ouvia isso, poxa, acho que eu vou conseguir ter uma oportunidade. Né? Então, acho que ali o desafio de entrar sem um julgamento e de realmente oferecer alguma oportunidade, levar em cima do diagnóstico feito com elas, o que elas mais gostariam. E aí a gente levou um conteúdo e teve depois também um retorno na análise delas do que aconteceu ali, bastante interessante também. E esse olhar, e aí eu não vou entrar muito nisso, porque a gente vai entrar em outro tema, mas se você pegar a população carcerária hoje no Brasil e a maneira que tudo isso é tratado, e será que essa palavra ressocialização, né? Quer dizer, isso vai para uma profundidade que é bom a gente nem entrar, porque vai ficar incompleto, mas é algo para a gente refletir também. E o empreendedorismo é isso que a Eliane falou. Eu acho que sempre você faz bem alguma coisa, sempre você tem prazer em fazer alguma coisa. Por que isso não pode se tornar um negócio? Por que isso não pode se tornar uma renda? Por que a gente não pode se associar a outras pessoas? Por que a gente não pode ter autonomia na nossa vida para poder ter sonhos, né? E esse período tão curto que a gente passa aqui. Então, se a gente pode colaborar, eu acho que eu fico feliz também que, assim, quanto Câmara de Vereadores, ter essa oportunidade, porque não é a vereadora Nancy, são vários fóruns. Então, é a Câmara de Vereadores abraçando outras instituições, que a gente não que dá essa oportunidade, a gente tem a oportunidade de viver tudo isso. E, professora Eliane, eu sei que cada caso é um caso, mas existe como que uma sequência do que uma mulher pode fazer para alcançar, enfim, formalizar-se como empreendedora, no sentido assim, o primeiro passo, como que ela se reconhece como empreendedora e daí o que ela tem que começar a buscar em termos de formalização, em termos de qualificação, como que é? Então, a Nancy estava falando e agora a sua pergunta era bem o comentário que eu ia fazer. Muitas vezes, e a gente fez, o primeiro trabalhinho que eu fiz com empreendedorismo, sobre empreendedorismo, foi para ver as diferenças entre o empreendedorismo feminino e o masculino. E aí revelou justamente isso, o quanto a mulher às vezes está por trás, ainda está atrás de um homem. E aí a gente tem um problema, né? Porque a mulher não se reconhece empreendedora enquanto mulher, mas empreendedora junto do parceiro ou do marido. Aí a gente tem um problema, porque ela é empreendedora também. E aí eu acho que isso é uma questão social cultural, social, cultural, né? Que está construída e a gente, hoje até pela manhã eu estou trabalhando gênero com o meu aluno e eu estava falando para ele quanto a gente realmente está avançando de forma sólida, que a gente perceba, porque é avanço mas a gente sempre esbarra, E o empreendedor, o primeiro passo seria esse reconhecimento de que, ok, eu posso até ter um negócio com o meu parceiro, mas eu também sou empreendedora. Eu também faço parte desse processo. Então, o ato de se reconhecer empreendedora é o primeiro passo. Porque a partir disso, as coisas elas vão acontecendo. Pelo menos é o que a gente vê.
Então a gente vê muita mulher fazendo porque o marido desempregou, está desempregado. Mas ela não entende que ela encontrou um caminho, né? Parece que ela está, tô tapando o buraco enquanto ele está desempregado. Não, você está fazendo o que você tem total condição de fazer. Então, essa questão, embora não seja cronológica, depende de casos para casos, na maioria das vezes é dessa forma que acontece, né? Seja ela empregada ou empreendendo, ela precisa se reconhecer protagonista desse processo. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é se reconhecer protagonista, mas não é culpa dessa mulher. Não é culpa de uma sociedade que cria esse estigma, de que a mulher sempre vem num papel secundário. E é a terceira vez que eu uso a palavra secundário propositalmente, porque a visão que nós temos ainda é essa, a Nancy bem colocou, a mulher ainda é demitida logo após a gravidez. É óbvio, porque é ela que vai... É para nós mulheres que sobra a pergunta, quem vai cuidar dos filhos numa entrevista de emprego? Não é para o homem. É para nós mulheres que sobra quem vai ficar com o filho enquanto você sai para trabalhar e para empreender. É para nós mulheres, não quando é fica doente. Quando fica doente, quem faz? Hoje de manhã eu estava conversando com uma mulher que tem um negócio que ela falou, eu não sei como eu faço porque eu que tenho que... A demanda é toda minha. E aí eu tenho a minha linha de pesquisa que eu trabalho a questão do casal também. E aí as relações sociais, os papéis sociais aparecem absurdamente, né? Mas aí entra numa outra questão, mas que sim, ela reverbera nessa questão do empreendedorismo. Então esse reconhecer e se sustentar. Eu acho que o fórum ele ajuda a dar mesmo essa dignidade e a construir esse protagonismo. É o que a gente precisa hoje. Mostrar para essa mulher que ela é protagonista daquilo que ela faz e ela sim tem total valor nisso. E vereadora Nancy, falando aqui como representante, né, de um poder, mas também imaginar, né, o quanto o empreendedorismo feminino está ligado a uma questão da necessidade de um colchão social que dê esse suporte à mulher, porque muitas mulheres acabam empreendendo em casa por não conseguirem, né, se desligar de certas questões. E como o Estado nessa questão é tão importante nesse momento, né, para fornecer a ela condições para empreender. Pois é, não sei por onde eu pego a ponta desse... Não, a ponta, parece um novelo, assim, cadê a ponta disso, né? Verdade. Porque é extremamente complexo isso, Ricardo. O Estado, sim, o Estado, acho que ele está aí para emancipar as pessoas, para a questão das políticas públicas e tudo isso. A gente tem que enxergar essa função do Estado, senão nós vamos só pela meritocracia, né? E a gente sabe que não é a situação onde você vai ter aí igualdade, onde você vai ter exatamente isso. Qual é esse colchão? Mas se a gente for pensar nisso, quer dizer, além do que o Estado oferece, eu vou falar 2 pontos que estão vindo rapidamente à cabeça. Primeiro, mais mulheres na política. Não que os homens não sejam bons, não, são ótimos, mas nós também somos, né? Então não dá para ter 52% nas ruas e menos de, quanto que nós temos aqui? Menos de 10%. Nas câmaras, para ter... nós temos 12% no Brasil de prefeitas, enfim, 15% no Congresso. A visão é diferente, não estou dizendo que é melhor nem pior, mas é necessária. E esse colchão é feito, então, praticamente com muito pouco olhar das mulheres. Então, acho que esse é o ponto. E se a gente for para a questão histórica e cultural, e empreendedorismo é uma das fatias disso tudo, eu lembro que uma vez na Rádio Cultura eu estava ouvindo uma menininha, tinha 9 anos, e ela entrou lá como público e falou assim, eu estou ouvindo o programa, eu adoro tocar, mas vocês só dão exemplo de homens que são referência. E eu sou uma menina, eu queria um nome de mulher. E aí acho que foi que ele falou, olha, que por exemplo, que o Schumann, quem escrevia as partituras, era esposa. Era. E aí quantos cientistas também que publicaram, sociólogos e tal, e que na verdade as mulheres estiveram achando que elas estavam ajudando. E realmente, quer dizer, esse colchão
que existe, é necessário, mas ele precisa, já que nós estamos falando do empreendedorismo feminino, ele precisa ter a mesma força com o olhar das mulheres. E para isso é necessária a nossa presença nesse espaço que muitas vezes nos afasta, porque falam também que não é lugar de mulher. E é lugar de mulher sim, né? Porque se afastar da política é se afastar daquilo que vai influenciar a nossa vida todos os dias. Isso não é por nós, é por nossas filhas, por nossas netas, por as meninas que estão vindo. E para os meninos também. Porque ter igualdade é bom para os dois lados. Né? Eu acho que a cultura da dominação, eu acho que ela já está ultrapassada, está na hora da parceria. É o lugar de fala, né, Nancy? É lugar de fala. É lugar de fala. Política pública para mulher feita por homem, até que ponto o homem consegue entender todo né, o contexto? Então, é lugar de fala. Então, a gente fala de um protagonismo, mas a gente não vê um protagonismo nos espaços sociais. Como que a gente quer mais empreendedoras mulheres e se a própria sociedade é limitadora desse espaço? Né? E a mulher precisa falar, porque a mulher ela tem esse espaço de fala porque ela vive aquilo. Então eu digo que nós precisamos reconhecer o que o outro fala, porque quem vive sabe muito bem expressar, né? E aí não é para criar nenhum tipo de competição, pelo contrário, reflexão e entendimento de homens e mulheres dentro de uma construção social e de um contexto que nós vivemos hoje e que carecemos, né, de entendimento e não de piadinhas ou de aqui não é mulher, a mulher não devia estar aqui porque isso aqui não é para mulher, mulher devia estar em casa. A gente ouve isso ainda e nós estamos em 2019, né? Então é urgente e emergente esse reconhecimento, não só para o empreendedorismo, mas para a dignidade da mulher enquanto aquela que faz, né? Sujeita das ações. A gente já está indo para a parte final do nosso programa, mas deu para ver que tem tanto assunto para falar quando a gente trata de empreendedorismo feminino, que o que eu quero agora, já que a gente está próximo de terminar, é deixar aberto, tanto para a vereadora Nancy quanto também para a professora Eliane, para que alguma ponta que ficou aí solta, né, algum comentário ainda que cabe fazer, diante de tudo isso que a gente já discutiu, fiquem à vontade, então, para acrescentar mais alguma opinião, ou então algum dado, algum ponto aí que ficou sem ser abordado. Começar, pode ser com a professora Eliane? Estou pensando. Alguma coisa? Eu coloco. Pois não. Eu acho que para a gente olhar aí 2 pontos. Primeiro que quando essa mulher vai conseguindo se empoderar, achar o seu espaço, que ela olhe no entorno para aquelas que ainda não se perceberam assim. Da mão para a outra. Que consiga colocar o desafio de puxar pelo menos mais uma para essa roda. Eu acho que esse é um ponto importante. E a questão ainda dos espaços de poder e decisão, que nós precisamos permanentemente ter esse filme. Hoje nós tivemos de manhã num evento de saúde e todos falam, nossa, quantas mulheres, eu acho bacana. Mas eu fiquei pensando ali, quantas mulheres que fazem tanto, maravilhosas, quantas estão na linha de frente? Outro dia no Hospital Ilumina, bacana, né? Um projeto bacana. Quando chamou voluntariado, mas nunca vi tanta mulher. Então, e vem na história do protagonismo outra vez, né? Tá o homem, a gente na sociedade também. Não que não seja para a gente ser voluntária, não é para ter esses trabalhos todos valorosos. Mas, então, primeiro, dá a mão para a outra, puxa mais uma. Segundo, não ter receio de se posicionar. Porque eu ainda sou de uma geração lá mais atrás, mas uma roda de um grupo de estudo numa escola, por exemplo. Eu acho que não me incluo muito nisso, mas eu via isso. Tem 8 num grupo. Tem 7 meninas, 1 menino. Todo mundo escreve, faz, aí fala, quem vai apresentar? O menino que vai sempre. Né? Então, acho que está na hora da gente ter a voz, da gente se posicionar tanto quanto para que realmente eu acho que essas transformações que ocorram, para que essas transformações sejam visualizadas.
E assim, a gente, enquanto universidade, continua fazendo as pesquisas, continua se embrenhando aí, porque cada pesquisa revela um dado novo e a gente vai lá e entra nisso, né? E justamente o trabalho é nessa tentativa de conscientizar, acho que a Nancy bem colocou, dar a mão para outra, é que nós mulheres também precisamos romper romper para sempre o machismo estrutural que nós mulheres temos, né? Então a gente a gente fica propagando discursos de machismo estrutural. Me falaram que eu sou assim e eu vou ser assim. Então a gente precisa romper isso, porque é isso que vai fazer com que a gente avance, né? E o reconhecimento aconteça de forma mais objetiva e sem tanta dor, porque realmente é um processo doído, né? O não ser reconhecido, o não ser respeitado no papel dentro do contexto social é doído. E eu posso falar por mim, enquanto mulher, quantas vezes eu senti isso na pele. E sendo professora, e sendo pesquisadora, e então, cada mulher que pudesse estar aqui falando, com certeza traria uma história. E eu acho que basta de sofrimento, basta de sentir essa dor. Está na hora de, com esses instrumentos e com tudo isso que a gente tem, cada vez consolidar mais o papel social e de respeito que nós, mulheres, merecemos ter, né? E não é nenhum sentimento de pena, não. É sentimento de valorização, porque a nossa história nos aprisiona e já passou da hora da gente se libertar dela. Muitas já se libertaram. Eu e Nancy somos, né, prova disso. Tentando. A gente luta, né? Professora Eliane Berlato, da Exalc, USP, foi um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Nossa, é um prazer falar aqui com vocês, com a Nancy, com você. E obrigada mesmo pelo convite. Vereadora Nancy Tami, criadora do Fórum Municipal Permanente de Empreendedorismo Feminino, valeu demais a tua participação aqui com a gente. Obrigada, Ricardo, obrigada. Parabéns aí por essa frente dos fóruns e obrigada, Eliane, por tudo que você tem feito aí por nós. Imagina, obrigada. Eu agradeço a confiança. Você que acompanha a programação da TV Câmara, fique ligado no nosso site, também nas nossas redes sociais, para conferir as próximas edições do programa Fórum em Debate. Valeu, um forte abraço.